Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui mais um episódio de Papo de Dente aqui no YouTube. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. A gente está sempre trazendo pessoas novas, pessoas interessantes que sempre podem agregar no nosso conhecimento, na nossa área, seja na área da odontologia, como também na área da saúde em geral. Hoje a gente está com um convidado também muito especial, que está aqui, né, doutor Kevin? Doutor, Oi. muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Virou até o bordão do podcast, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Queria dar um recado antes de mais nada pra gente poder iniciar aqui o nosso papo. Pra você, foca em mim, por favor. Esse é um recado importante, tem que ser focado em mim. Pra você, que é um microempreendedor aqui de Manaus, doutor, você tem empresa? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Quando tiver uma empresa, eu quero que o senhor saiba que o senhor tem um lugar que o senhor pode contar com toda a certeza de que o seu trabalho vai ser muito bem executado para fazer a sua logo, a sua marca, o seu vídeo, o que for para divulgar no Merchan, seja na TV, seja no outdoor, seja o que for, até mesmo no Instagram. A empresa Tech Design é a empresa que nos ajuda aqui a fazer o nosso serviço da melhor forma possível. A gente está sempre evoluindo por causa dele. E através dele que a gente pode fazer a nossa logo, a nossa marca, o nosso chamado, tudo que a gente faz é através da Tech Design e a gente está sempre evoluindo através dele. E fica a dica para você, para qualquer pessoa que esteja aí com seu você que é microempresário, que tem o seu negócio, não tem brand, não tem um Instagram que tem uma imagem legal, não tem uma marca, uma logo, não tem uma chamada para sua rede, e hoje em dia você sabe que quem não aparece nas mídias sociais não existe. Então, se você não tem nada nas mídias sociais e não existe ainda, conte com a Tech Design, vai estar passando aqui embaixo o número, o Instagram, tudo que você precisa saber vai estar aqui, eu vou colocar na descrição também do vídeo, para você se informar, saber tudo direitinho, entrar em contato com eles, fazer um orçamento, marcar uma consulta, uma avaliação, não, desculpa, marcar como é a palavra que eu posso dizer? Uma consultoria. Uma consultoria, obrigado. Marcar uma consultoria com eles e se informar para saber como que pode fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Então, recado dado. Muito obrigado, Tech Design, por todo o apoio. E vamos lá seguir aqui a conversa. Doutor, tudo bem? Tudo. Doutor Kevin. Doutor Kevin aqui é nosso ortodontista. Quem não sabe o que é ortodontista... O que é ortodontia, doutor? Basicamente, assim, para deixar claro para todas as pessoas, tanto da nossa área, né, como as pessoas, os pacientes, né, são basicamente ortodontia, tudo aquilo que envolve aparelho ortodôntico, né? Aparelho, aquelas pecinhas de metal que ficam na boca, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe o que é o aparelho, né? Uhum. Então, não custa nada a gente também lembrar o que é. Doutor, antes de mais nada, só pra eu saber, quantos anos você tem? Não parece, mas eu tenho 30 anos. Não, parece até... Brincadeira. Não, brincadeira. Sério, 30? 30 Olha anos. que legal. E já tá formado há quanto tempo? Basicamente, acho que em torno de... Vai fazer acho que uns 3 anos 3. formados. Como dentista, né? Cirurgião dentista, né? Maravilha, maravilha. Doutor, antes de mais nada, só pra eu saber o que aconteceu na sua vida, como é que foi a sua trajetória pra chegar até onde você está hoje, dentro da sua área, com a ortodontia envolvida na sua vida. Porque você faz orto hoje, Sim. certo? Eu imagino que só ama a ortodontia, certo? Sim, eu passei a amar, né? Eu, assim, basicamente comecei a faculdade, né? Perdido, né? Porque até então eu tava muito indeciso, né? Vou pra odonto, vou pra enfermagem. Eu queria algo da saúde, né? Até quase fui pra enfermagem, quase virei um enfermeiro, né? Sim. Mas acabou que, por conselho de outras pessoas, né? Acabei indo pra odontologia. Também apareceu uma oportunidade com relação a financiamento estudantil, né? Show. Então, acabei ingressando na odonto, né? Ingressei, assim, perdido, sem saber o que faz o dentista, né? Na minha cabeça, como qualquer outra pessoa que não é da área, né? Pensa, pô, dentista só mexe com dente, né? Ah, você não tinha referência de dentista na família? Não tinha nenhuma referência de nenhum nada dentista, assim? nem nada. Então, eu cheguei assim, o que eu vou fazer aqui, né? Acho que eu vou mexer só em dente, né? Acho que é só dente que mexe aqui na odonto, né? Todo mundo acha, geralmente, todo no início mundo, acha né? que é Mas só aí dente. a gente chega lá, né, nas primeiras aulas, né? Até que as primeiras não são nem tão interessantes porque não é muito na área da odonto, né? A gente pega outras matérias Matéria que não tem... geral, né? Assim. Isso, geral, como a anatomia geral, né? Que basicamente não é só odonto, né? Sim.
Então, ali eu vi... Interpretação de texto, Sim, pra estatística. quem não sabe, a gente pega até interpretação de texto, né? É. Até língua portuguesa a gente Eu pega estranhei na muito quando foi comigo isso. estatística também, né? Um pouquinho de cálculo ali, mas É. a gente fica assim, o que a gente vai usar isso na odonto, né? Exato. Mas a partir disso eu percebi, né, que a odonto não é só dente, né? Envolve muitas outras áreas, né, de cabeça e pescoço, né? E muita gente acha que só é dente e pronto, mas envolve, como como o doutor mesmo já comentou em outros vídeos, né? Questão de buco, que vai fazer uma cirurgia ali, um paciente que sofreu algum acidente, reconstrução facial, entra na área da odonto, né? Mas é claro que é uma especialização, né? Sim. Implante e por aí vai, né? É, perfeito. O pessoal realmente acredita muito que é só dente, que só vai tratar ali. Ah, é Sim. só cárie, é só tirar dente. Não. Não, tem A odontologia é várias muito mais que isso. A gente cansa de falar sobre isso. A odontologia é muito mais do que só dente, porque, enfim, a face, né? Tanto a cabeça e pescoço, como você comentou que é a Sim, anatomia, a cabeça e pescoço, quem é mais capacitado para falar sobre isso é o dentista, né? Claro, também tem o cirurgião de cabeça e pescoço, que é da área da medicina de fato, né? Mas quando trata-se de face, é dentista que é o especialista nessa região, de Sim, fato, né? sim. Mas sim, desculpa. O que lhe fez chegar a ter o. Falou que começou na odontologia, foi meio que Perdido. perdido, certo? Caí de paraquedas ali. Aí hoje tá na orto. A minha pergunta é: o que fez lhe dar o despertar pra ser a questão pra fazer a ortodontia hoje? Bom, Pra chegar a ser orto como é hoje? Pô, na ortodontia, como que eu caí na ortodontia, né? Eu, basicamente, entrei na faculdade como uma cabeça de maioria, né? Vou fazer cirurgia, vou virar um buco-maxilo. Mas a gente vai, no decorrer da graduação, vai falando, "Ô, isso aqui não é muito pra mim, não, né?" Aham. Então, Logo nas primeiras cirurgias já foi. nas primeiras cirurgias eu vi assim, não, isso aqui acho que não é pra mim, acho que eu vou deixar pra outras pessoas. Então, na graduação eu tava muito perdido em que área eu vou seguir, né? A gente vai fazendo uma matéria aqui, outra ali, a gente vai se identificando mais. Então, basicamente a ortodontia entrou pra mim depois de formado, né? Depois que eu comecei a atuar como clínico, né? E acabei observando assim, pô, eu preciso escolher, eu quero uma área assim que basicamente eu tenha um trabalho assim relativamente tranquilo Uhum. com relação às minhas condições de como eu voltando lá para a faculdade, né? Tive uns problemas de visão, tudinho, então eu queria uma área que nessa a tranquilidade de não precisar olhar Não, muitos detalhes, né? não lhe Como exigisse tanto, né? isso, Pela como saúde. na endodontia, na endo mesmo, né? Na endo, Dentística. ele tem que olhar assim cada detalhe ali para ver o canal, que são coisas Sim. mais específicas, né? Então eu vi na ortodontia esse lado, né, que Ele essa abria, tranquilidade, essa brecha, né? De isso. conseguir trabalhar mais tranquilo. Aham. Aí então o que que aconteceu, né? Comecei a orto e acabei gostando, né? Perfeito. Entrei assim também que nem na faculdade, meio perdido o que que eu vou fazer na orto, tudinho, mas acabou que o decorrer dos módulos, né, eu vi que era uma área muito interessante, né? E Foi quando a gente gostando. fui gostando, né? A gente vai vendo também atendendo os pacientes, a gente já começa a ver uma diferença ou outra, até o paciente animado ali vendo a mudança no sorriso dele, então acaba te animando, né? Acaba tu querendo buscando mais conhecimento, né, para Sim. tentar sempre entregar o melhor procedimento, o melhor tratamento, né? Mas você falou que não, na faculdade teve contato com orto? Na faculdade, a gente não entra muito específico na orto, né? A gente entra com uma matéria, assim, quase que complementar, né? Sim. A gente vê uns assuntos ou outros, mas não assim na Não cola prática, aparelho nem não nada. cola aparelho, não tem essa prática mesmo que a gente vai ver na especialização. A gente só vê assim, saber identificar a questão de classificação de tipo de mordidas, se é cruzada, classe 1, classe 2, classe 3 e por aí vai. Mas especificamente a gente só vai ver na especialização, né? A questão de Brecht, se E vai pra onde sim, vai, tudo, as enfim. tipos de prescrição, que a gente pensa que só é um tipo, mas tem vários tipos de prescrição Aham. também, né? Por aí vai, né? Na minha graduação, eu tive contato com era ortodontia e ortopedia, Sim. né? Então a gente teve mais a questão da ortopedia. Uhum. Se eu não me engano, era esse o nome. Que era o tratamento de crianças na época, né? Sim. Com crianças, na verdade. Não era odontopediatria de fato, mas era a ortodontia ligada a esse tratamento, né, ao público infantil.
E na época, eu não sei se só teve, mas pelo menos comigo foi. Tive que fazer, acho que uma ou duas placas, era a meta que a gente tinha, acho que foi uma plaquinha só, de. Aquela plaquinha que abre a maxila. Eu não sou da horta, então Sim, sim. provavelmente vou esquecer de Vamos muitos dizer nomes. assim que Acho que é. existem Acho vários que é tipos de Hyrax o aparelhos. nome. E tem o Hyrax, tem o Isso. MARP, tem vários tipos de aparelhos que vai fazer esse tipo de movimentações, né? De expansão, né? Sim. Mas na minha graduação, né, na faculdade, infelizmente eu não tive esse contato prático, né? Foi só teoria, porque também acabou de entrar na época da pandemia e teve também Cara, e aquela foi questão horrível. de algumas matérias ser EAD, a gente não pegou prática na orto, né? Só foi teoria Sim. mesmo, né? Isso é horrível, cara. A Sim. quantidade de gente que se formou na pandemia e infelizmente não chegou a ter práticas de Uhum. muita coisa que é muito importante, isso atrapalhou demais. Sim, com certeza. Doutor Vitor, eu acho que depois vai ter que botar o cabo ali, ó. Valeu. Desculpa, doutor. Então, esse negócio da pandemia que tava tendo, realmente, muita gente acabou passando pela faculdade nesse período Uhum, com e certeza. acabou se formando. Não todos, obviamente, né? Tanto que o senhor tá aqui, muita gente passou por isso, daqui da clínica e tudo. Mas muita gente acabou tendo que parar a faculdade ou por algum motivo passando por ela nesse período que não deixou fazer algumas atividades que são extremamente essenciais, como por exemplo anestesiologia. Uhum. Eu conheço gente que não Não pegou a que não prática, pegou né? prática Só a odontológica teoria. de anestesiar, passou pela faculdade nesse período e não anestesiou ninguém. Eu conheci pessoas assim. Se formou na faculdade sem nunca ter anestesiado. Isso é sabe, eu acho que isso é um absurdo. É um Sim. absurdo. Para um dentista é básico, né? Saber anestesiar é uma coisa básica, porque você vai fazer uma restauração, você precisa colocar um grampo para colocar o isolamento absoluto, Sim. você precisa anestesiar. Se você vai tirar uma restauração ali muito profunda, vai precisar anestesiar. Você vai fazer um canal, vai precisar anestesiar. Extração, vai precisar anestesiar. Harmonização, vai precisar anestesiar. Até mesmo na ortodontia, dependendo do tipo de aparelho que tu instalar, tu vai ter que aplicar uma anestesia ali, né? Dependendo da... Por exemplo, tem expansores, né? Por exemplo, dando um exemplo, né? O MARP, né? Aham. O MARP é um tipo de expansor que a gente coloca como se fossem mini implantes no céu da boca, né? Deixando assim... Não falando palavras técnicas, né? Pra todo Aham. mundo entender, né? Então, basicamente, a gente vai ter que anestesiar ali, naquela região, para justamente o paciente não sentir aquilo, né? Então, a questão da anestesia em ortodontia, eu também não sabia que tinha esse hábito, né? Hábito não é uma coisa comum, Não, né? não é Isso é comum. caso específico, como você Sim, falou, sim. né? Mas eu não sabia. Mas olha aí, realmente, praticamente em todas, eu sei, até odontopediatria, não tem, quase todas as áreas vão realmente Sim, precisar, sim. eventualmente, de uma anestesia. Então não tem como você se formar sem você saber anestesiar, porque tu Uhum. vai precisar em qualquer especialidade que você faça. Qualquer uma delas você vai precisar. Sim, com Quer certeza. dizer, qualquer não. Se você virar um técnico em radiologia É, aí, não vai precisar só, anestesiar. só laudar aí pra radiografias, né? Então, realmente, não vai precisar anestesiar. Mas, em algum momento, você vai precisar. Se você for clinicar de fato, em algum momento você vai precisar, Sim. né? Pra você ver, então, eu acho um absurdo a pessoa terminar a faculdade, não saber anestesiar, foi uma das coisas. Mas quantas mais coisas passaram, né, batida aí nessa questão, né, de Nesse período, pandemia. né, de pandemia. Nesse período foi muito complicado. Aproveitar esse momento, até inclusive para lhe perguntar, já que passou por isso, infelizmente ou felizmente, né, eu não estava na graduação já quando aconteceu, eu já tinha me formado há muito tempo, mas como você passou por esse período, qual foi a sua maior dificuldade dentro desse período na faculdade? Bom, Com a pandemia rolando, sim, claro. sim. Com a pandemia, né, que foi aquele susto, né, para todo mundo, né? O que na graduação me deixou com muita dificuldade, né? Até hoje mesmo, até deixo para os outros, né? A Sim. questão da endo, né? Da endo eu peguei também a questão da endo na pandemia, então acabou que eu peguei muita teoria, não peguei tanta prática, tanto que até hoje eu evito fazer Ainda? canal, endo, eu prefiro passar para outras pessoas, pro doutor Aham. André, inclusive, né? Mas por aí mais. Mas acho que nessa questão da pandemia, acho que foi a maior dificuldade foi nessa matéria, né? Pra mim, né?
especificamente. Mas por quê? Por conta dos pacientes. Sim, sim, por conta dos pacientes que Não foi... chegava paciente, praticamente não tava podendo ter, né? Atendimento. Não tava podendo ter nenhum tipo de atendimento depois que começou a abrir umas brechas assim de atender só um paciente, mas a gente tinha que vestir aquelas roupas todo dia, né? Que dava, era muito calor, né? Sim. A gente tinha que vestir macacão, aí usava por cima do macacão mais um jaleco, aí Parecia um tinha que astronauta. Parecia um astronauta, né? A gente chegava assim, parecia que a gente tava entrando numa área super contaminada, né? Aham. E era tudo limpo, né? Realmente. Sim, tudo limpo. É. Mas então, com relação ao aparelho hoje em dia, uma coisa que acontecia muito comigo, eu escutava bastante, né? Logo quando eu me formei, eu trabalhei numa clínica popular, Uhum. onde acabava que muitos pacientes iam nessa clínica e buscavam colocar aparelho, certo? Certo. Naquela época eu não tinha muita noção, né, do que era, até porque eu não tinha não tinha muito contato com a ortodontia na época. Hoje em dia, quem tem um pouco mais, eu já sei que isso não é legal, mas hoje ainda tem muita procura disso, de paciente que quer botar aparelho por estética. Só por estética, porque eu acho bonito. Eu lembro de uma época, uns anos atrás, que tinha muita gente também que colocava aparelho com o quê, rapaz? Com a tira, que passou no Fantástico, inclusive. Sim. Com tira da sandália havaiana. Não, O- é da- e até da- da vassoura, da aquelas vas- vassouras de nylon. Também. A reportagem falava sobre esse tipo Uhum. de paciente, de pessoa que buscava, tirava a borrachinha borrachinha da Havaiana, pegava o fiapo da vassoura colorida ali, Sim. porque queria o fio do aparelho, botava só os brackets, né? Uhum. E aí ficava trocando em casa com esses fios coloridos. E depois vinha uma série de problemas, né? Com certeza. Com relação a essa questão das pessoas que buscam só o aparelho por estética, eu queria que você deixasse claro qual é a principal função do aparelho e o que de fato ele movimenta, o que de fato o aparelho faz. Se existe aparelho só por estética ou não. Não existe aparelho só por estética. Todo tipo de aparelho ele vai fazer algum tipo de movimentação. Né? Dependendo do aparelho, ele vai fazer uma movimentação X, dependendo de outro, vai fazer outro tipo de movimentação. Mas qualquer tipo de aparelho que tu colocar, se tu não fizer a manutenção adequada, questão de higienização, tudo isso vai criar várias consequências para o paciente, né? Consequências ruins. Dependendo do caso, assim, tem paciente que realmente precisa, né, colocar aparelho, ele coloca lá. A maioria das pessoas precisa de aparelho, Sim, né? aí então ele some. Ele não volta para fazer manutenção, ele quebra ali um bracket ou outro, e ele meio que, vamos dizer, ignora aquilo, né? Ele acaba usando o aparelho realmente por estética, né? Pra Sim. parecer, até certas pessoas, até parecer mais novo, né? Tô usando aparelho para me parecer mais novo. Porque geralmente quem coloca aparelho tem 15, 16 anos, Sim, né? Aí, aham. Isso mesmo. Então, basicamente o aparelho não é para estética. Vai ajudar no teu sorriso, na tua mordida, em outros problemas também, não só questão de dente, mas também ósseas, né? Dependendo da idade, Sim. tudinho a gente consegue com o aparelho resolver, né? Então, realmente o aparelho não é estética. Existem alguns tipos de aparelho que basicamente a gente fala que é aparelho estético, mas ele vai fazer uma movimentação ali, dependendo do tipo de tratamento que o paciente precise. Mas é aquilo, ter cuidado, fazer manutenção certinha, limpeza e por aí vai, né? Perfeito. A gente vai já começar sobre isso. Mas só para eu saber antes, com relação a aparelho ainda, assim, especificamente o aparelho, eu sei que as pessoas estão acostumadas àqueles brackets metálicos, mas eu sei que existem outros tipos de aparelhos, não é mesmo? Você Sim. consegue me dizer quais são esses tipos de aparelhos? Eles têm diferença entre si? Porque eu sei que não é só o de metal. Já vi aqueles aparelhos branquinhos. Na época, tinha até diferença. Na clínica lá, eles botavam diferença de valores e era tabelado. Sim. Botava aparelho convencional, era valor X, era o mais barato que tinha, que eu já nem lembro quanto era. Aí tinha de porcelana, que era o cerâmica, né? Uhum. Aparelho de cerâmica. E tinha o de safira. Aí o rapaz, safira, até eu ver, o safira era o mais top, né? De acordo com eles, era o mais caro, tudinho. De fato, existem mais formas de aparelho, mais tipos de aparelho, e existe diferença entre eles mesmo? Ou sim, a questão da estética que o paciente quer é a única coisa que vai influenciar na diferença deles? Bom, existem aparelhos, né, que realmente é questão de estética, né? Por exemplo, o aparelho metálico, comparando, né? Um aparelho metálico com um aparelho estético, né, que seria o de safira, o de cerâmica,
que são aqueles mais transparentezinhos, a diferença de um para outro é mais estética. Mas a função de um para outro é basicamente a mesma. O que vai, assim, mudar é com relação quando a gente entra com um aparelho autoligado. Que também é um aparelho um pouquinho mais caro. É O aparelho um autoligado, tratamento... ele é metálico ou ele é de cerâmica? O aparelho, inclusive o aparelho autoligado, ele tem também A estético e o metálico, né? Legal, não sabia. Ele também tem, mas também influencia o preço, né? Um autoligado ele já é um pouquinho mais caro, então tu imagina que um estético autoligado é bem mais caro ainda, É né? aquele negócio, é bom, bonito e barato não existe, né? Não Tem que- existe, né? é bom, bonito Infelizmente e na nossa não é área nada barato. não é nada barato, né? Todo mundo aqui já gastou muito É pra se formar. É verdade. Mas assim, o que vai mudar com esses aparelhos, né? Ou é a questão do metálico pro estético, não vai ser a mesma coisa, só vai ser estética. O que vai mudar é o autoligado. O autoligado, o que que acontece? Dependendo do tipo de tratamento, do caso do paciente, ele acaba sendo um tratamento um pouquinho mais rápido. Porque ele usa uma tecnologia totalmente diferente, usa um fio diferente, não é o mesmo fio do aparelho metálico, né? Então acaba que ele faz, dependendo do caso, movimentações muito rápidas. Isso autoligado. O autoligado. Mas metálico, que é o convencional que a gente fala, né? O convencional pro estético, basicamente é a mesma coisa. Só vai mudar a estética mesmo. Mas eles vão fazer as mesmas funções. Eu tinha uma amiga na época da faculdade, né? Que ela usava aparelho termoativado. Termoativado seria basicamente o fio que usa no autoligado. É um É o fio. fio que, Isso, que ele é. fio Entendi. termoativado que a gente usa no autoligado. Entendi. Por isso que ele tem essa diferençazinha. Né? Eu lembro que ela falava que, se eu não me engano, era se ela tomava alguma coisa quente, ela sentia o dente Isso, movimentando é isso diferente. mesmo, né? A gente. O Ela autoligado. ela tomar café com ela era uma coisa doida, porque ela do nada. Ai, tá manchando aí. Ué. O autoligado, ele mexe muito com a questão da temperatura, né? Do fio, né? Uhum. Realmente, se tomar uma bebida um pouquinho mais gelada, um pouquinho mais quente, ele vai meio Dá que, vamos diferença. dizer, contrair e, tipo, ficar maleável, entendeu? Sim. Tanto que a gente fala, tá sentindo muita dor? Toma um líquido assim, outro líquido assim, que tu vai amenizar. Porque ele vai ficar mais maleável o fio dele. Sim. Mas Aí o que influencia nele é isso, né? Por conta do slot dele ser um slot fechado, o autoligado ele não leva a liguinhazinha ali que nem o outro. essa colorida. é uma grande diferença, né? De fato, E não mais leva- o fio que é diferente, que é o fio termoativado, né? Todo aparelho. Qual é o nome dele? O Desculpa. autoligado. Todo o aparelho autoligado é o fio Sim, fio termoativado. Ah, entendi. Eu não sabia disso. Quando ela me contou na primeira vez, assim, eu fiquei até achando estranho, porque não é comum. Uhum. Não é comum. Acho que também na época o aparelho não era tão comum assim, né? Não era tão difundido como é hoje em dia o autoligado. Muitas pessoas já trabalham com isso, né? Sim. Todo, A ortodontia evoluiu muito, né, com o passar dos anos, né? Antigamente, a gente levando para questão histórica, né? A ortodontia era como se diz, né? Um tratamento muito mais caro e uma manutenção muito mais demorada, né? Porque o dentista ele tinha que fazer muitas dobras, né? Que hoje em dia não precisa fazer tantos. Claro que precisa ainda, né? Aquelas dobras, você diz, quando o dentista pega fio e fica Isso, aí fazendo fica um dobrando alicatezinho aqui, ali. então cada paciente tinha que fazer, né? Então era uma consulta, né, que demorava mais tempo, então era bem mais caro, era mais trabalhoso. Clínica popular não faz isso. Não tem como. Não tem. Não tem como. Não tem. O cara tem que atender em 7 ou 10 minutos no máximo. Sim. Não vai fazer Não tem como. Vai passar meia hora só pra fazer uma dobra ali. Não vai. Não tem. É. Infelizmente, né? Eu não vejo muito. Não conheço. Cara, eu sei que tem ortodontistas que fazem, porque eu já vi alguns fazendo. Mas eu sei que não é rotineiro ficar fazendo isso. Eu não sei se é porque, como você falou agora, hoje em dia não precisa mais. Mas eu sei que tem dentistas muito antigos aí, que já estão há mais de 10, 15, 20 anos aí no mercado. Talvez ainda faça, mas ainda assim não é muito comum, né? Ver paciente com aparelho com dobra, Uhum. né? Realmente não se usa mais mesmo que você tá comentando, então? Não é que não se use mais. A gente usa ainda dobras, né? Mas o que acontece, né? Com a evolução do aparelho, dos brackets, inclusive, né? Acabou que sendo... O bracket ali, ele tem uma configuração. Cada bracket vai para um dente específico, que ele vai me dizer, assim, a angulação que aquele bracket diz para aquele dente, tudinho.
Então, a gente faz dobra ainda, mas é mais lá pro final do tratamento. Quando a gente olha assim pro paciente, a gente tá finalizando, né? Mas a gente vê que um dente está um pouquinho mais angulado que o outro, Quer tá um refinar. pouquinho. É refinar. Inclusive, essa palavra, né? A gente vai fazer o refinamento do tratamento para Entendi. concluir. Então a gente usa a dobra ainda, mas é mais para fazer esse refinamento de finalização, né? Então os brackets antes, eles eram quase que retos, pelo menos. Sim, basicamente. E aí, com a dobra que fazia o trabalho. Assim, lá para muitos anos atrás, né? Uhum. Logo no começo da ortodontia, os brackets já não tinham vamos dizer, essa configuração, né? Sim. A palavra assim, mas não é a palavra certa, né? Ele não tinha aquela, como que se diz, prescrição ali naquele bracket para fazer aquele tipo de movimentação. Então realmente precisava fazer muito mais dobras do que hoje. Hoje a gente ainda faz, mas a gente usa mais para refinar o tratamento, Não para pra finalizar, fazer, de entendeu? fato, né? Isso, não para fazer mesmo, né? Você falou um negócio interessante que me lembrou, que me veio na cabeça lá no passado. Quando eu via os ortodontistas, ou, não era, os outros dentistas atendendo, né, ali, fazendo tratamentos de orto, os brackets eles ficavam tudo numa caixa, certo? Sim. Geralmente guarda um monte, né, acumulando um sim, monte sim. numa caixinha só. Eu lembro de umas 2 vezes, pelo menos, da caixinha cair. E aí, quando caiu a caixinha, os brackets estavam todos separadinho, bonitinho, saíram se espalhando. E aí, ninguém sabe se naquele momento se misturou muitas pecinhas. Com certeza Porque misturou. o 11 foi pro 21, o 21 vai pro 12, 13 vai pro 23 e mistura primeiro pré com segundo pré, enfim. Será que muita boca foi desarrumada por conta disso? Será? Pode ser que sim. Porque você Mas falou aí, que o ângulo, cada dente tem a sua angulação, sim, tem a certo? sua angulação. Mas aí, como eu lhe falei, né? A ortodontia, né? A gente consegue refinar com as dobras, tudinho lá no final. Mas aí a gente consegue perceber, né? Tipo, por exemplo, esse mês infelizmente, lá eu acabei deixando cair, que vamos dizer, o pesadelo de todo ortodontista, né? Ficar Tipo, catando misturar ali os brackets ali, porque é muito ruim mesmo a gente separar, né? Uhum. Claro que o bracket, se você olhar, quando ele vem novinho, cada um tem uma corzinha, tem lá Tem um risquinho, uma marquinha, né? risquinho que a gente consegue identificar para que dente é, ou então se é pro lado direito ou lado esquerdo, a gente consegue dar essa Perfeito. identificação. Mas na correria, às vezes, fica até difícil, né? A gente parar assim com calma, né? Então, o que acontece? Se acontecer um caso desse, né? Eu colei o bracket errado, né? Espalhou lá a mistura, eu colei errado. Eu consigo perceber uma diferença na próxima manutenção, né? Se eu lembrar ali, pô, o dente estava desse jeito, no próximo mês ali tá um pouquinho diferente. Então já começa assim, dar um alertazinho, tem alguma Sim. coisa errada aqui, ou a colagem, ou o bracket, né? A gente vai lá, tira, né? Faz a limpeza todinho, recola o bracket correto e a gente segue o tratamento. A linha, a gente consegue, volta atrás, né? isso, a gente consegue dar esse intervalo de recuperar, né? Esse atrasozinho. Mas é Perfeito. claro, não é o ideal, né? Uhum. E também não é uma coisa assim que eu vou demorar muito tempo pra fazer, né? Tem que fazer logo que eu observar aquela diferença. Né? Eu pergunto isso bem porque eu já chegou caso até mim do paciente falar, já tô há 3 anos, parece que meu dente não mudou aqui, esse dente tenta alinhar, o dentista faz de tudo e não alinha o dente. Aí eu vou olhar, eu sei que o dente, por exemplo, do canino, eu sei que ele tem uma anteninha, né? Sim. O bracket, ele tem uma anteninha daquele canino ali. Eu vou olhar, não tinha essa anteninha, aí eu já percebo, cara... Ou o bracket tá errado, é uma prescrição diferente, né? Mas eu via que parecia com um bracket do Central, por exemplo. Sim. Era um grandão, assim, que eu sei que é um grandão, Sim. né? E aí ele tava lá e o dente não ajeitava. O fio tava todo retinho, tudo bonitinho, mas o dente tava ainda com uma angulação diferente. E o paciente percebia isso. Só que o dentista, que orientemente que ele fazia o tratamento, não percebia, né? Eu, olha, talvez essa tua pecinha esteja trocada aqui. Eu não sei se é isso, mas... Pode ser que pergunte dele, ele vai orientar melhor sobre isso. Mas enfim, com relação a aparelhos estéticos, beleza. Falou que troca aparelho, que troca, se precisar trocar o... Como é o nome? Desculpa, o bracket, né? Você Recolar, pode trocar, né? recolar uma outra numa posição diferente. O autoligado tem o fio termoativado que acelera o caso, né? Sim, dependendo do caso, ele acelera, ele faz uma movimentação muito rápida, né? Como ele é um fio mais... Ele é termoativado, ele é um fio mais maleável, entendeu? Uhum. Então, dependendo de casos assim o paciente tem um sorriso muito atrofiado, vamos dizer assim. Acho que não é a palavra certa, né? Apinhado.
Aham. Quando ele tem um sorriso muito apinhado, dependendo do caso, o autoligado é muito bom. Porque o fio ele consegue fazer uma curvas melhores, tudinho, e consegue encaixar melhor, ele faz um negócio bem legal. Então ele tem indicação também ou vai muito da opção de cada pessoa? Vai muito da opção do paciente, né? Por conta também do valor. Mas tem casos que ele acaba fazendo uma movimentação muito rápida do que um aparelho convencional. Hoje em É dia, uma tecnologia diferente. hoje em dia você faz mais o quê? Autoligado ou convencional? Bom, hoje em dia eu tô fazendo mais o convencional, né? Porque, como eu te falei, né? Entra muita questão do valor, né? O autoligado ele é mais caro que o convencional, então É muitas tão mais vezes caro assim? tem uma diferença tanto na instalação do valor, né? Como na manutenção. Uhum. Os dois são valores bem diferentes, né? Nossa. Então, vai muito do paciente, né? Não que o convencional também não vai resolver o problema dele, mas o autoligado, dependendo do caso, ele vai fazer um tratamento mais rápido, né? Entendi. Então, paciente de. Ah, eu não quero ficar 2 anos com o aparelho. Sim, ele pode usar um autoligado que pode até... Em 1 ano ele termina? Não vou dizer um ano, né? Porque tem casos e casos, né? Sim. Existem vários fatores que vão influenciar no tratamento da pessoa, né? Todo paciente, ele chega já, a primeira coisa que ele pergunta ali na cadeira: vai ser rápido o meu tratamento? Quanto tempo vai demorar? Sim. Eu sempre digo pro paciente: olha, eu não consigo te dizer um tempo. A gente consegue estimar um pouquinho. Mas existem vários fatores que vão influenciar no tempo. Questão de ele ter cuidado com o aparelho dele, de não quebrar pecinha, porque isso atrasa o tratamento. Higienização, se ele tá escovando bem os dentes, porque o acúmulo ali de placa, de tártaro, vai atrapalhar na movimentação também. Então tem vários fatores que não é só o dentista, né? Aham. Também tem o dentista que vai fazer o tratamento certinho, a manutenção certinha. O paciente ali todo mês certinho, na data ali que foi marcada, para ele ir lá fazer a manutenção dele, fazer o acompanhamento dele. Tudo isso vai influenciar também no tempo, né? Aham. Então é muito difícil dizer que o tratamento vai durar tanto tempo. Não X tem como tempo. prever Não tem exatamente. como prever porque tem vários fatores, né? Mas uma média de redução com aparelho convencional para aparelho autoligado. Tem uma média assim, reduz em geralmente uns 6 meses? Um Acho- ano? 8 meses? Dependendo do caso, acho que sim. Quanto Acho que tempo? é mais ou menos um tempo assim, mais ou menos. 6 meses? É, por aí. É um tempo razoável, É um né? tempo razoável. Querendo ou não, Mas aí também leva, como eu te interessante. falei, leva em consideração todos esses fatores, né? Não Perfeito. só o aparelho, né? Com relação ao paciente que fica perguntando tempo, eu tenho escutado muito sobre. Tá crescendo, na verdade, cada vez mais aquela questão dos aparelhos invisíveis, né? Os Alinhadores, alinhadores ortodônticos, né? E aí, você trabalha com isso, não trabalha? Conhece sobre esses sistemas, se assim eu posso chamar? Eu tô começando a trabalhar com eles, né? Uhum. Não Funciona mesmo? funciona. Com certeza funciona. O que eu ouvi é que na minha época da faculdade, acho que só tinha uma marca. Sim, que sim. eu vou falar que não vou. A gente tá ganhando, né? Não vou ganhar, mas tudo bem, né? É. Era o Invisalign na época, né? Uhum. Só tinha, acho que é ela, que eu acho que é na Alemanha ou é na Suíça. Esse Eu vídeo não chegar na lembro. Suíça, Invisalign, por favor. Patrocina a gente patrocina aqui. a gente aqui, beleza? Mas enfim, só tinha Invisalign, se não me engano, na época. E era um tratamento super inovador, Sim. né? Que é aquela plaquinha como se fosse a de clareamento, Uhum. né? Que na época era só colocar e o que eles vendiam pra gente no simpósio era que, começando a trabalhar com isso, o que eles faziam? O paciente já entrava escaneado, saía com a primeira plaquinha dele, já confeccionada todas as outras plaquinhas seguintes. Então ele ia no mês, recebia uma plaquinha 1. Aí no outra manutenção ia, recebia a plaquinha 2. Aí ia a 3, ia a 4. Até completar o jogo de placas que tinham sido confeccionadas. Ou seja, ele já tinha uma data que começou e uma data para terminar. De acordo com que ele... Com planejamento. Com planejamento, claro. Mas ele já sabia exatamente como ia ficar o sorriso e a data que aquilo provavelmente iria terminar. Porque ele já tinha o número certo de placas que ele ia utilizar e os períodos para utilizar. Uhum. Entendeu? A questão do alinhador, realmente, ele tem, vamos dizer, ele te dá uma ideia de tempo, né? Mas leve em consideração que o alinhador, ele precisa muito da questão do... Como é que é a palavra? Da ajuda do paciente de fazer o tratamento dele. Porque o alinhador, tu vai passar 24 horas com ele. Tu vai tirar só pra comer e escovar os dentes. Sim. O restante Pode dormir com ele? Pode dormir, normal. Ele vai dormir com ele inclusive, né? Entendi.
Ele dorme com ele, fala com ele, faz tudo com ele. Ou ele só vai tirar pra comer e escovar os dentes. Então, assim, leva muito em consideração disso do paciente, né? Se ele tá usando aquilo praticamente as 24 horas certinho, porque tem essa questão de ele poder tirar ali, guardar. Ah, tá incomodando, ele tira lá e guarda lá. Então. Mas é pra incomodar, sim? Não, ele não chega a incomodar. Eu nunca usei, né? Então eu não consigo te dizer que incomoda assim, né? Mas assim, por os pacientes relatando, não chega a incomodar, não. Mas ele tem que usar certinho, porque senão vai influenciar também no tempo dele. Se ele não usar a plaquinha X lá, o tempo que ele tinha que usar certinho lá, como diz lá o tratamento, desculpa, vai chegar que ele vai chegar na plaquinha lá, a próxima plaquinha não vai encaixar. Uhum. Aí ele vai ter que voltar pra plaquinha lá que ele não usou certinho e usar mais um tempo. Então vai atrasar o tratamento dele. Entendi. Então vai depender muito dele, né? Entendi, perfeito. Eu lembro que pra fazer esses alinhadores, tinha que colocar também uma resina na boca ali, né? Sim, no dente, sim, na verdade, a gente né? coloca... E tinha algumas resinas, tipo uns batentezinhos, né? E nele ele vem com... A gente fala, acho que é template, né? Template. Acho que é essa a palavra, sim. né? Molde, né? É um moldezinho, né? Na primeira, assim, consulta da instalação, né? Vem como se fosse um moldezinho. E na exposição onde vai ficar essas resinazinhas, né? Essas bolinhas de resina, que é onde o aparelho ele vai encaixar, né? Então ele vem com esse template, né? A gente faz a instalação lá com a resina composta mesmo, né? E ele vai usando com o decorrer do tratamento. Também pode acontecer daquela resina assim quebrar. Aí na próxima manutenção a gente vai lá, recola aquela resina, aquela posição que ele tem que ficar, entendeu? Isso no caso é pra fazer a movimentação. Sim, pra fazer. Como é que ele funciona? É através dessa resina que faz ou é a plaquinha que fica forçando o dente a virar? Realmente eu não sei como é que é a mecânica disso, você sabe me dizer? Bom, a mecânica dele eu não consigo te dizer ao certo, tudo certinho, né? Mas basicamente tem a questão da placa. Cada placa ela vai ter uma configuração que vai fazer a movimentação. E as resinas elas vão meio que como se fosse dar uma orientação. Uma orientação para onde ele vai, né? Sim. Como se fosse quase que um bracket, né? Que o fio fica preso ali no bracket. E ele vai meio que movimentar. Então a resina é basicamente pra moldeirazinha, né? No alinhador ele ficar bem mais fixo no dente e fazer a movimentação certinha também. Entendi. Ele vai ajudar mais pra prender mais a placa, né? A placa, né? É. A gente tá falando sobre o tempo de aparelho, 2 anos, 3 anos, mas eu queria te perguntar se é verdade aquela história de que quanto mais tempo você fica usando o aparelho dentário, se realmente acontece de você ter uma reabsorção óssea, ou então reabsorção da raiz do dente também, que eu acho que é mais comum, né? Pelo menos alguns casos que eu peguei, o paciente falava que usava aparelho há 10 anos, você vai olhar as raízes dele estão menores, né? Mas isso é comum ou é exclusivo daquele paciente ali? Bom, existem vários fatores, né? Tem a questão da idade, porque quando o paciente é muito novo, né? Ainda tá terminando vamos dizer, da raiz ali do dente dele se formar certinho. Acaba se a gente fazer muita força naquele dente, pode acontecer isso da raiz ter absorção, né? Questão também de movimentações muito grandes, por exemplo, quando a gente quer fazer distalização, que são espaços muito grandes, né? Sim. Pode acontecer também, né? Porque tem que fazer muita força e a raiz meio que não Isso, aguenta. e também tem a questão da força. Se a gente fizer uma força muito grande ali, pode acontecer também, né? Então a gente tem que fazer, são forças assim, controladas, né? É por isso que é a cada mês, então, a manutenção? Sim, com certeza. Porque é o tempo tanto para acompanhar, como também para ver se tá tudo certinho, se a movimentação tá fazendo certinho como a gente quer, e fazer também a evolução dos fios, né? Cada fio tem uma programação ali, tem uma grossura, né? Assim, falando de uma forma mais leiga, né? Mas então, tem que ser cravado a cada 30 dias ou pode ser mais, pode ser menos a manutenção? Mas eu sei que pode, porque tem muita gente que passa de 30 dias para fazer essa manutenção. Ideal, né? Não é o ideal, né? Mas pode também reduzir, pode ser que feita, sei lá, 20 dias a manutenção? 10 dias? Eu meio que não aconselho, né? Porque, vamos dizer assim, quando a gente faz muito perto assim, a gente não dá dando tempo ali pro periósteo ali se formar certinho, porque a gente tá movimentando, aí fica um espaço e o periósteo vai lá e se forma tudinho. Se a gente fizer uma movimentação muito forte assim, pode acontecer de ter reabsorção, de ter questão de mobilidade dos dentes, então a gente tem que saber controlar isso também, né, do tempo. Entendi. Acho que a questão da mobilidade eu já vi acontecer, de fato. Sim. O paciente
Também quando usar o aparelho por muito tempo, e aí, ou então quis acelerar realmente, de fato, eu lembro, teve um caso específico que o paciente falou, não, eu vou viajar tal dia, eu quero logo remover o aparelho e até lá eu quero estar sem, né? Então eu pedi pro dentista fazer a cada, foi 20 dias, 21 dias, foi isso. E aí acelerou e começou a Tem mobilidade, tracionar né? mais forte ali e o paciente começou sentindo meus dentes meio mole. Só que assim, não estava tendo problema, mas já estava começando a querer porque estava fazendo. Do nada ele resolveu acelerar o processo para poder tirar o aparelho logo, que ele já não aguentava mais, né? Ele ia viajar e ir embora, ele queria logo ir sem preocupação, né? Sim, sim. E ele Então, sentiu realmente uma mobilidade, é né? o que acontece, né? A gente tá fazendo forças muito grandes que não é pra gente fazer, né? A gente tem que fazer forças controladas, né? Aham. Então a gente tem que dar esse tempo pro organismo se, vamos dizer assim, cicatrizar ali, formar o osso ali naquela posição que ele tava, porque ele vai movimentar e vai ficar um espaço ali no osso, então ele tem que esperar ali se formar pra poder a gente continuar. Se a gente fizer uma coisa muito grande, a gente não tá dando esse tempo pro organismo, né? Então Sim. acaba surgindo essas mobilidades, né? Não que a mobilidade seja um fator que cause isso. Tem outros fatores também, né? Higienização, questão da manutenção dele estar fazendo tudo certinho ali, bonitinho, Até a com escova, né? tempo, com Dura, se ele escova estiver usando, não for uma também. escova adequada para um Sim, aparelho. escova também. Eu vou lhe falar uma ideia que até sirva, que pode até servir de trabalho pra gente no futuro, né? Se tiver algum paciente aí, eu sei que existe um tratamento cirúrgico que a gente pode fazer, até em parceria com o ortodontista, né? A gente, como na área da cirurgia, Uhum. podemos fazer o tratamento de corticotomia. Você conhece essa parte, essa técnica, na verdade? Já ouviu Não, falar? esse daí eu não. Corte... Eu discordo um pouquinho. É, Não é que eu discordo, não. eu entendi, disconha. Eu desconheço, assim, não entendo muito Retacar dessa. esse copo aqui. Não, a corticotomia é basicamente aquele. Como é que eu posso falar? Então, aquele espaço entre as raízes, né, do Uhum. dente ali, dos dentes, a gente vai fazer. Como você falou que tem a movimentação, tem que criar o periósteo quando tá Sim, movimentando, né? sim. Tem que criar osso. Pelo que eu já entendi, o movimento é de perde osso na frente, o dente movimenta e ganha osso atrás. É basicamente isso, certo? A movimentação? Basicamente isso. Isso. Se Assim, é, de uma forma mais clara, né? aí o que, que a gente pode fazer? Tem um dente aqui, tem um outro dente aqui, no meio tem um osso. Pra gente poder acelerar esse processo, a gente pode pegar e entre as raízes fazer uma secção ali óssea. Um corte, basicamente, com broca ali, Uhum. certinho. Ou geralmente é o piezo. Né, patrão? Peso tá chegando aí logo logo. Peso Uhum. logo logo tá chegando. E faz uma secção ali com piezo, um corte mesmo no osso. E aí a gente abrevia esse quadro, né? Em vez do própria movimentação acontecer dela do aparelho, do uso do aparelho, fazer a adição, a posição, reposição, não lembro agora o nome certinho que é usado, mas enfim, vai fazer a perda óssea da frente e ganhar osso atrás, certo? Quando a Certo. gente corta, a gente abrevia esse tempo, porque ele já Uhum. não precisa fazer, a gente está fazendo por ele Uhum. essa movimentação. A movimentação não, desculpa, a parte da perda óssea na frente, né? E aí o aparelho ele se movimenta muito mais rápido. Eu não sei se já teve a experiência de fazer, provavelmente sim, de fazer o aparelho com um paciente que perdeu, por algum motivo perdeu um dente, se movimenta mais rápido naquela região. Ou quando extrai os premolares ali para fazer Sim, sim. para ganhar espaço, Uhum. certo? Já reparou se ganha tempo de fato fazendo aquilo? Reparou se movimenta mais rápido quando extrai um dente? Bom, hoje em dia, a questão de extração a gente leva pro, vamos dizer assim, para a última opção, né? A gente Uhum, tenta evitar fazer extração, né? Ainda tem casos que realmente precisa extrair, mas a gente deixa lá a última opção. certo. Eu ainda não peguei casos de pacientes que eu precisei extrair, né? Conseguiu resolver sem extrair. Consegui resolver sem extrair, Entendi. porque dependendo do caso a gente consegue fazer expansão, né? Com outros Aham. tipos de aparelho, aparelho mais, vamos dizer, ortognático, né? Aparelhos Aham. ortognáticos. E, então, extração ainda não peguei de Sim. tratamento, né? Mas É, realmente tem casos que a gente vê assim, é melhor extrair, né? aham. Extrai que a gente consegue acelerar mesmo o Aham. tratamento, né? Dependendo do caso, a gente olha assim pro paciente e vê, olha, ele tem um dente assim muito apinhado, né? E a gente vê que não tem espaço, a gente não consegue fazer uma expansão. Então a gente realmente extrai para ganhar Sim. aquele espaço e acaba que o dente movimenta realmente mais rápido, né? Que a gente já criou um espaço ali muito rápido e foi.
Não, eu já vi acontecendo isso, por isso que eu tô comentando. E a corticotomia é um tratamento que não é comum de ser feito, mas Sim, é uma sim. técnica que é aplicável, né? Que caso apareça a oportunidade, a gente tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui pra Uma isso. equipe aqui, né? Exato. Fazer essa corticotomia aí, faz os cortezinhos ali, tranquilo. Você acelera o seu tratamento com o seu paciente, em vez de durar 2, 3 anos, dura 1 ano e meio, 1 ano, não sei. Vamos ver, vamos descobrir. A Vamos gente vai estudar fazer, a assim. gente vai fazer um estudo de caso. A gente vai Vamos pegar uns, estudar uns casos a aí gente pra vai gente pegar ver. uns pacientes aí, que tem uns pacientes aqui que podem fazer estudo de caso, né? Muito bom, A olha, gente já já tá temos. fazendo o estudo dele já, né? Topa, Igor, fazer o estudo de caso? Topa ser o modelo pra gente? Tranquilamente, meu amigo. Pronto, já prepara a sala cirúrgica lá, Vitor, que hoje a gente vai fazer uns cortes na boca dele já. Já publica, né? Publicação de casos. Já publica, já faz o artigo. Mas enfim, doutor. Você falou que tem os alinhadores, já tá trabalhando com isso. Queria saber, eles são mais rápidos, são mais demorados do que o alinhador do que o convencional? Eu acho que questão de rapidez, acho que não muda muita coisa, não. Porque, como eu te falei, né? Tudo vai influenciar também dos cuidados do paciente, né? Uhum. Como eu te disse, né? Ele vai te dizer assim mais ou menos quanto tempo que o tratamento dele vai durar, mas também vai depender do paciente se ele tá usando tudo certinho Sim. lá, o tempo que precisa, se ele tá escovando também os dentes, né, corretamente, porque Aham. tem paciente que coloca lá e esquece de escovar os dentes, né? Acha que só porque tá lá Tá tudo certo. tá tudo certo, né? Mas, Mas tudo isso vai influenciar, né? mas supondo que esteja todo mundo dentro de um padrão que tá tudo ok. Eu acho que não, questão de tempo, acho que não. Não muda muito. Então só entrega uma previsibilidade maior, Uma isso? E a estética, previsibilidade porque é transparente, né? Porque, assim, o alinhador tem essa questão que é a estética, a previsibilidade, né? Previsibilidade do tratamento Sim. e de não machucar, né? Porque, querendo ou não, o Brecht, ele machuca ali, né? O lábio, né? Sim, machuca o Vive dando lábio. afta. Vive pegando paciente com o Sim, aparelho com a afta. questão também do como tá fazendo movimentação, às vezes sobra um pouquinho de fio lá atrás, aí fica cutucando ali, machuca, incomoda, né? E o alinhador não tem isso, né? O alinhador não vai te machucar, né? Aham. Ele é mais confortável. E o paciente, eu acho que até a higienização fica mais fácil, porque quando ele vai comer, ele tem que Com remover, certeza, né? Ele remove ali, faz uma higienização até melhor, né? Do que com. Passa fio dental, que com o aparelho é Sim, difícil com o de passar. aparelho. Tem que passar fio dental com o aparelho, né? Muitos não fazem porque é muitos difícil. não fazem porque é difícil, mas a gente sempre tenta orientar ali quando a gente vai fazer a instalação, né? Mostrar mais ou menos como que ele vai fazer para passar o fio dental ali e diz, né, que ele tem que passar o fio dental. Pode deixar acumular ali tártaro nem nada não. Sim. E o alinhador é a mesma coisa, tem que usar fio dental, tem que fazer a escovação adequadamente, senão não vai adiantar muita coisa, né? Doutor, tem alguma idade, vamos dizer assim, né? Não sei se idade seria, mas tem algum período certo que a gente deva ir procurar o tratamento ortodôntico? Tem um período mais adequado que a gente pode, por exemplo, eu tenho que começar a usar aparelho. Eu vi, sei lá, você tem o pai ali, o seu Francisco tem o filho dele por volta dos 10, 11 ali, anos, que já tá trocando os dentes. Tem algum período que ele pode, de fato, ir procurar um dentista para poder começar o uso do aparelho? Ou não tem? Se ele vê que o dente do filho dele com 6 anos está torto, que vai nascer com algum problema ali que precisa usar aparelho, ele pode procurar e vai ser colocado o aparelho nele? Não, a questão da idade, o que vai influenciar do aparelho, né? Uhum. Se a gente vai optar por um aparelho fixo ou um aparelho já ortognático, né? E dependendo do Que é paciente, móvel, no caso, né? na verdade, não tanto. Tem aparelhos ortopédicos, né, que não são móveis, que eles são presos ali. E nem o exemplo que o senhor deu, né? O Hyrax, né? Ele era cimentado lá atrás, Isso, né? cimentado com a bandazinha lá. Ele não tinha as pecinhas, mas ele tinha a banda lá atrás que ficava cimentada e o Ele paciente vai não fazendo removia. isso, vai Isso aí ia dando o torquezinho o para torque, fazer né? a expansão, né? Isso. Então, a idade, ela vai influenciar mais na questão do aparelho que eu vou usar. Eu não vou chegar numa criança de 8, 6 anos que está tendo a troca de dente e colocar um aparelho fixo. Não tem como. Uhum. Porque ele ainda está tendo aquela troca de dentição, dentição, né? Ainda não está com os dentes todos formados. Não está com os dentes permanentes lá todos, com as raízes todas formadas direitinho. Então, se tiver espaço, é até bom pra ele, né? É o ideal, que tenha espaço, sim, né? Que tenha sim, com diastema, que é o certeza. que a gente chama, né? Mas aí a gente consegue, através de exames, né? Sempre importante que todo ortodontista tem que pedir os exames, pelo menos o mínimo é uma panorâmica, é o mínimo que o ortodontista tem que pedir, né? Sim. Mas tem outros
exames complementares que entra também na questão de uma criança, né? A gente pede todos os exames, vê ali como que tá o crescimento dela, como que tá a questão dos dentes dela, se tem espaço, se não tem. Aí se não tiver espaço, a gente vê, pô, ele tá trocando dente aqui, mas ele não tem espaço. Aí entra já com o aparelho ortognático, né? Sim. Vai fazer uma expansão pra gente criar um espaço, ou então meio que conduzir um pouquinho pra onde o osso vai crescer, né? Entendi. Aí a gente acaba, nesses casos, quando o paciente, ele, vamos dizer, ele vê que tem algo errado ali, procura no tempo certo, tem pacientes que a gente consegue até tirar de cirurgia, né? De cirurgia ortognática, que é um tratamento, Bem um mais procedimento mais invasivo. caro e muito mais invasivo, né? Então tem como voltar atrás da ortognática? Eu não sabia. Mas isso, Dep- claro, se for Sim, se for na infância identificado ali, né, que você no falou. tempo correto e a gente vendo ali todos os exames certinho e vendo um tratamento correto, a gente consegue. Tem casos que dá sim pra gente Expandindo a tirar mandíbula, futuramente né? isso. Tirar da cirurgia. Legal. Mas vai depender de caso para caso, né? Tem casos que dá e tem casos que realmente não Sim. tem como, né? A gente já fala ao paciente, olha, vamos fazer aqui o uso aqui do aparelho aqui, mas provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia para ficar legal, né? O mesmo. tratamento. Aí, Mas então melhora vai bastante ainda. melhora, a assim. gente consegue dar uma melhorada. A gente já fala assim, faz uma meinha ali, porque futuramente pode ser que ele precise. Que é só com 18 anos mesmo, pra cima, só né, que pra vai operar. 18 pra cima. Né? Mas no caso, né, que você falou, tem que levar numa idade mais adequada, tem que fazer o acompanhamento cedo, descobrir o problema cedo Sim. pra poder Pra gente prevenir que tenha um problema pior no futuro, né? Sim, Como sim. ortognática. Uhum. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, na verdade acho que isso é em muitos lugares, mas aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de ir tanto ao dentista, né? A gente Uhum. sabe que, infelizmente, só procuramos dentista quando a gente tá com um problema. Né? Isso vem dos nossos avós, dos nossos pais, enfim. Isso é aquele negócio de que só precisa ir ao dentista pra ir arrancar o dente, era o que todo mundo fazia. Isso foi passando. Hoje em dia, a geração atual, a molecada de hoje em dia realmente já está mudando. Uhum. Eu percebo que já está mudando. Mas eu acho que ainda é muito verdadeiro essa questão dos pais não costumam levar tantos filhos, né? Às vezes hoje quem tem um pouco mais de condição ela já leva ali por volta dos 18, ou até mesmo na primeira infância mesmo, até bebê eu já vi acompanhando. Mas ainda é muito, eu vejo essa resistência porque só acha que precisa ir ao dentista, ou melhor dizendo, que ir ao dentista é um programa, até fiz um vídeo sobre isso, dentista é programa pra rico. Porque o pessoal reclama muito de valor, de preço de ir ao dentista, mas é exatamente essa situação que eu falo que é pra evitar. Se você for numa idade mais adequada, que você falou 6, 8, 10 anos Acho que dá antes de basicamente trocar o dente. quando tá aqui naquela fase de troca de dente, né? Sim. Da descida pra permanente, né? No misto, né? Aham. Até mesmo quando o paciente já começa, a criança, né? Começa a ter os dentes lá nascendo, os descidos, né? Sim. Já começa a levar no odontopediatra, né? Pra ver se tá tudo ok, tudinho. Vai sempre fazer o acompanhamento. Sempre Né? fazer Não acompanhamento. esquecer só voltar com 18. Não. Esse aqui é o negócio. Porque, como eu te falei, né? Tem casos que a gente consegue tirar da cirurgia, né? Mas se ele procurar no tempo correto. Procurar cedo. Se procurar cedo. E tem tipos de tratamentos que é muito bom, dá muito certo quando o paciente, quando a criança tá naquele pico de crescimento. Uhum. Que entra os expansores, né? Dependendo do tipo de tratamento. Se ele chegar ali no tempo certo, a gente consegue fazer movimentações muito boas e resolver resultados problemas, melhores, né? ter resultados melhores e evitar que ele tenha gastos com cirurgia, né? Sim. O aparelho de criança e de adultos é só essa a diferença? Só que um é fixo, o outro é móvel ou não? Adulto, por exemplo, usa expansor? Tem adulto que a gente consegue colocar o expansor. É um expansor específico, né? Não é a mesma ideia que você vai dando a chave lá e abrindo? Sim, é a mesma ideia, mas vai mudar o tipo de aparelho, né? Como assim? Vamos dizer assim, num adulto, né? Dependendo também da idade, né? A gente vai também estudar a questão 30 anos, a sua idade, dá pra fazer? Dá pra fazer. A gente pede todos os exames, né? Não só panorâmica, a gente pede outros exames também. A gente vai estudar todo o caso ali do paciente, o problema dele todinho, né? E a gente, identificando o problema dele, vê que pode ser resolvido com um aparelho específico. No caso de adulto, a gente leva mais em consideração o MARP, né?
Porque o MARP, o MARP, a diferença do MARP pro Hyrax, ele é meio que parecido, né? O Hyrax é aquele que fica no céu da boca, certo? E você vai dando toque. Isso. O MARP é basicamente a mesma coisa. Certo. O que vai mudar muito é que o MARP a gente prende ele no osso, no céu da boca. O Hyrax a gente vai prender lá no molar, lá do dente da criança, ou então daquela criança que tá num pico de crescimento, porque não tá com a fenda lá totalmente formada, né? Ainda tá meio que A fenda na maxila, né? É verdade. Isso. Já no adulto já tá tudo ali calcificado, tudo fechadinho. Cicatrizado, tá fechado. Tá fechado. Tá Eu tô falando umas palavras assim meio... O pessoal também meio que entendendo. Sim. Ali tá tudo certinho ali, então a gente tem que fazer uma força maior. Então Aí tem que ser no osso. Tem que colocar no osso, porque se a gente colocar no dente, o dente não vai ter força. Daí a gente vai expulsar o dente e o osso vai continuar do mesmo jeito, né? E aí é preso no osso pelo mini pilar, mini implante? A gente usa mini implantes, né? A gente usa os mini implantezinhos, que são... É como se fossem pequenos parafusos, né? Lembra o implante, né? Tá, Mas só assim. que é bem menor e menos evasivo. Dependendo, a gente não usa só para esse caso os mini implantes. Tem outros tipos de tratamento que a gente pode usar o mini implante para acelerar, para fazer intrusão, extrusão. Então, no caso, o mini pilar ele também já tá substituindo a questão das dobras também. Ele ajuda a substituir isso. Porque a dobra, eu lembro que, eu queria botar um dente pra trás ali. Hoje você pode botar um mini pilar e puxar através dele também ou não? Pelo menos eu já vi um caso parecido com isso. Não sei se é... No caso, o mini implant, né? Eu tô falando mini pilar, né? Desculpa. É prótese sobre implante tá na cabeça. Mini implante. Sim. O mini implante ainda vai levar um pouquinho de dobras, né? Porque a gente vai dobrar pro fio, ou então usar mesmo o elástico, a gente consegue fazer movimentações. É até melhor o mini implante, porque a gente não tem aquelas questões de efeito colateral, né? Quando a gente coloca uma força só nos dentes, por exemplo, eu quero fazer uma distalização, né? Quero puxar os dentes um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais pra frente, né? Dependendo do caso. E a gente usa elástico e a gente coloca só no dente. Vai ter um efeito colateral. Não vai vir só aquele dente que eu quero que movimenta. Acaba que o outro que eu não quero que movimente pode ser que ele movimente também. Sim. É ação e reação, né? Tá fazendo força para para um lado, vai ter uma força oposta também. Agora, quando a gente usa os mini implantes, não. Ele vai estar lá preso no osso ali. É um procedimento relativamente simples. Não vou dizer que não dói, porque tem pacientes que sente, mas é bem tranquilo. É um procedimento assim que tu... Vamos dizer... Acho que dura uns 10, 15 minutos no máximo. Então é rapidinho, é rápido. Entendi, anestesiou. Anestesiou. Tanto é que a gente não anestesia regiões muito grandes, né? A gente só faz uma anestesia ali na região que vai introduzir ali o mini implante, né? Então a gente consegue que a força do movimento, né, acaba que seja preso no osso. Então o osso ele segura mais do que o dente no outro, né? Sim. E acaba evitando esses efeitos colaterais. Então é mais seguro, né? Então é melhor pro dente, né? Fala, Érica. Puxando sempre pro lado da cirurgia, né? Por quê, né? Será? Não sei por quê. Doutor, aquela situação em que o paciente sofreu um trauma, uma fratura, por exemplo, de mandíbula, houve então ali aquela cicatrização óssea, né? Mas teve a perda de algum dente, né? E sendo necessário então o tracionamento desses dentes que ficaram, não que, logicamente, que ele perdeu, né? Essa cicatriz óssea, onde ocorreu a fratura, ela impede que esses dentes ultrapassem aquela cicatriz ali? Ela fica uma barreira, é isso? A cicatriz óssea da pós-fratura, né? Ela impede que o dente ultrapasse aquela parte ali? Olha, eu não consigo te dizer ao certo, mas creio que não influencia muito, não. Não influencia, não. Não. No caso, só mais o tempo mesmo, né? Só mais o tempo, né? Tô imaginando que seja por conta da calcificação que ele tá perguntando isso, né? Porque hipercalcifica, né? Isso, hipercalcifica. Eu acho que dependendo do caso, não. Que pode influenciar, por exemplo, quando a gente quer fazer uma movimentação, né? Que tem lá a questão do lado nasal, né? Quando ele bate ali, realmente ali é uma área muito dura, né? Então, a gente não consegue movimentar a partir dali. Aí acaba tendo a reabsorção óssea. E o dente ali, ele chega naquela região, aí ele fica fazendo força e vai reabsorvendo, porque ele não consegue passar ali, né? Só falando onde, por exemplo, perdeu um primeiro molar superior e o seio pneumatizou? Isso. E aí você quer puxar ou o segundo pré pra frente ou levar o primeiro pré. Enfim, eu não sei a movimentação que vão querer fazer aí, mas você quer fazer essa movimentação e bem naquele meio tá o seio maxilar que pneumatizou.
Ele não consegue ultrapassar? Teria Não, que fazer não enxerto consegue. primeiro? Teria que fazer um enxerto. Porque quando chega naquela região, o dente ele não tem força ali, né? Pra ultrapassar aquilo dali. Cortical, né? Não é medular aquela região. Isso. A É parede. um osso mais rígido, né? Mais Sim. duro, né? Tecnicamente, né? Então, acaba que se a gente fizer muita força ali, a gente não perceber que tem aquela região ali, através dos exames, inclusive, né? A gente olha nos exames e já vê ali, pô, tem essa região aqui, eu não vou conseguir fazer a movimentação aqui que, às vezes, até o que o paciente quer, né? Sim. Nem sempre tudo é o que o paciente quer, né? Então fazer aparelho sem radiografia. A radiografia é o mínimo que o paciente, que o dentista tem que pedir, né? Sim, Não tem como fazer uma instalação de aparelho sem radiografia, né? Tanto que, levando até pro lado de cirurgia, né? A gente até pegou um caso, né, de um paciente, né? Que ele veio vamos dizer, com uma queixa, né? Ah, meus dentes são meio tortos aqui, eu não consigo mastigar aqui direito. A gente olhando assim, clinicamente, a gente viu, ó, tem um supranumerário aqui, né? Mas clinicamente a gente só viu aquele supranumerário, né? Mas a gente foi lá, pediu todos os exames adequados, raio-x, pediu tudo. E no exame a gente identificou que não tinha só aquele supra, né? Tinha outro supranumerário, uma outra região que a gente olhando na boca do paciente a gente não via, né? Tava dentro do osso, né? Boa cirurgia, inclusive. Foi, tem até um vídeo lá no canal do doutor, né? Então, são esses casos que leva que o exame é muito importante. E tem a questão da movimentação, né? Dependendo da região, não tem como, né? Movimentar, né? Outra pergunta. Um dente avulsionado, eu vou lá e reimplanto ele, certo? Você já pegou algum caso assim e dá para movimentar ele depois? Ou pelo caso de eu já ter colocado ele de volta lá, nem mexe nele que... Eu nunca peguei casos assim. Que é difícil mesmo. É difícil, né? Mas eu ouvi uma vez uma história de um rapaz, né? E aconteceu disso, ele usava aparelho e teve essa perda do dente, a dentista dele foi lá, não foi comigo, né? A dentista dele foi lá e colocou o dente e ficou lá, né? Ela acompanhou, claro, mas até então, até onde eu soube, não deu problema futuramente, né? Ele continuou usando aparelho. Mas eu nunca ele usava aparelho, avulsionou com o aparelho, Isso. perdeu o dente por causa do aparelho, ela não, só colocou. No caso, não foi por conta do aparelho, foi um trauma, né? Que ele teve ali. Eu não lembro qual foi a história, se ele tinha caído. Sei que ele teve um trauma ali perdeu o dente. Levou pra ela, colocou de volta. Isso, ela colocou de volta e o aparelho até que meio que ajudou, porque ficou segurando ali até aquela formação. Tudinho, fez né? a splitagem, que acho que até depois de um tempo, né, passou... Isso é uma história que eu ouvi, né? Não vi esse caso, não vi como decorreu. Isso foi o que me contaram, né? E acho que ela fez, né? Implante do dente dele, né? E acho que passou 1 ano, 2 anos. O dente ficou lá ok. Depois ele sentiu uma dorzinha que foi feito o canal, mas o dente continuou lá. O aparelho meio que ajudou a segurar o dente até aquela formação de osso, tudo de bonitinho, né? Acho que também isso muito vai ser influenciado pela forma como o dente foi... Não como a forma como ele avulsionou, mas como ele foi tratado pós-avulsão. Sim, tem também essa questão, né? Pelo condicionamento, né? Tem gente tem que não... condicionamento do dente ali, a pessoa perde o dente ali, aí se ela não condicionar de modo adequado, não tem como reimplantar, né? Leite, saliva mesmo, né? Que seja... Enfim, o meio... O cara quer botar dentro de um copo de Coca-Cola e levar e não dá, né? Não tem como, né? Na mão, assim, no bolso, bota no bolso, meu dente aqui. Também tem a questão do tempo, né? Tu não vai, eu perdi aqui, eu vou só amanhã, daqui a 2 dias. Daqui a 3 dias. Não tem como, né? Tem que ser na hora ali. Perdeu, corre pro dentista ali, armazena de modo correto. Se der, né? Aconteceu já liga pro dentista, olha, eu perdi o dente aqui, soro, não tem como. Até soro, né? Também. O dentista, ele vai lá, ele até diz como o paciente guarda aquele dente e já corre lá com ele, né? Exatamente. Pra fazer isso, pra poder dar certo, né? E aí a splitagem que o próprio aparelho já fez, no seu caso você comentou, né? O próprio aparelho já estava fazendo a... Sim, já tava, ele só fez como se fosse... Ele serviu pra aquele dente como se fosse até uma espécie de contenção, né? Pra segurar ali o dente, né? Perfeito. Exatamente, contenção é o que eu queria lhe perguntar. Aproveitando sobre contenção, não pra dente, mas pra finalização de um aparelho. A contenção, ela realmente é necessária? Porque eu escuto isso quase que diariamente de paciente. Eu usava aparelho, tirei o aparelho e meu dente tá voltando. Eu tô há 5 meses sem aparelho e meu dente tá querendo voltar. Eu tenho que fazer tudo de novo.
Aí eu pergunto, mas e a contenção? Quebrou? Alguma coisa aconteceu? Aí o cara fala, não, o dentista queria lá, mas eu não acreditei nele. E achava que ele só queria dinheiro mesmo. Não, é Mas e a importante. contenção, Com como é que certeza é? é importante, a contenção é extremamente importante. Finalizou o caso ali do paciente, já faz a contenção logo de imediato. Dependendo da contenção, a gente dá no máximo uma semana para instalar, né? Uhum. Mas é super importante, pois justamente nesse período que a gente tira o aparelho, ainda os dentes estão relativamente meio Se entendendo no lugar dele. pra ali entendendo ali onde ele tá, onde ele tem que ficar. Então a gente tem que colocar contenção pra segurar o dente ali. Como que foi o caso dessa história que eu ouvi, né? Uhum. Que o rapaz perdeu o dente, foi reimplantado mesmo o dente. Então a contenção serviu pra segurar o dente no lugarzinho dele lá. Pra ele não se mover dali, né? Ajudou nisso, né? Então a contenção, basicamente, ela vai fazer isso. Ela vai segurar naquela posição pro dente não se mover. Então tem que usar a contenção e tem que seguir o tempo certinho, né? Mas o tempo, ele é pra sempre mesmo? Tem que usar a contenção pra vida toda? Não. Contenção, acho que a gente consegue, por exemplo, a inferior. A inferior costuma ser fixa, né? A gente faz a contenção por trás dos dentes tudinho. A gente pode usar lá 2 anos, dependendo do caso. Aí depois de... Depende do tratamento, de quanto também foi o tratamento, depende né? também do tratamento, né? Depois de 2 anos, a gente pode até retirar, né? Mas se não deu nenhum problema, pode ficar lá, faz a higienização correta, claro. Se não né? estiver atrapalhando, deixa quieto lá, deixa né? lá. E o superior? A superior que a gente usa já a removível, a móvel, né? Aham. Nos primeiros meses o paciente tem que usar praticamente 24 horas por dia. Tirar pra escovar os dentes, fazer alimentação. E o restante das horas usar no máximo de hora que conseguir ali Sim. do dia, né? Mas Tem que usar certinho pra não ter esses casos de voltar, né? fica Se- igual o Invisalign, não, do alinhador, né? Que você falou no início. Tem um tipo de contenção que hoje a gente usa, né? Que parece uma plaquinha de alinhador, né? Aham. Meio que invisível, que o paciente lá usa lá. Ele, assim, é uma contenção que funciona, claro, né? Mas, dependendo do material, ela é um pouquinho mais frágil, né? Sim. Mas ela super funciona. A gente fala pro paciente quanto tempo que ele vai usar tudinho, que se quebrar, ele corre pro dentista pra fazer outra, né? Pra não rescindir, né? Não voltar no Não tratamento. voltar, né? Não acabar voltar voltando. o problema dele, né? Sim. Mas volta rápido, assim? Rapaz, tem casos que quando o paciente tira o aparelho, se ele demorar até 2, até 1 mês, a gente já consegue ver uma mês? diferença ali. Já tive uma pessoa que veio me comentar, eu tirei essa semana, eu tô sentindo meu dente voltando pro lugar. Eu, Ele rapaz, não- uma semana já tá voltando. É porque, como eu te falei, né? A gente tira o aparelho e a gente não deu tempo do periósteo ali formar, né? Sim. Tem aquela cicatrização ali do osso, tudo bonitinho, no dente ali em volta. Ainda ele não acaba- adaptou, né? Vamos dizer assim. Então ele tá meio que... Os dentes estão um pouquinho meio molezinho, então pode acontecer dele entortar novamente, Sim, né? entendi. Um jeito mais leigo de falar. Aham. A gente tá falando sobre alinhador e só pra ter assim, sua visão com relação a isso. Você acredita que vai ter no futuro o alinhador? Porque ele pode fazer quase que todos os casos, certo? Sim. Ou pelo menos pouquíssimos casos o alinhador não resolve. Por exemplo, um dente. Como é o nome, meu Deus? Um canino que tá dentro do osso. Você vai fazer vai puxar ele dentro do osso? Sim, Aquele movimento? Agora me fugiu a palavra. Não, pra não. tirar ele dentro do osso. A gente vai fazer como se fosse uma... Fugiu a palavra aqui. Tracionamento! Tracionamento. Isso. A gente vai fazer um tracionamento. Isso. O Invisalign, no caso. Meu Deus, só quero falar o nome da marca. O alinhador Patrocina a invisível. gente aí. Patrocina, hein? Tô precisando. Olha lá. O alinhador, ele só vai fazer casos assim, não chegam a esse nível de precisar um tracionamento, por exemplo. Uhum. Mas você acredita que uma hora, um dia, os alinhadores vão acabar substituindo todos os aparelhos? Eu acho assim, hoje observando, provavelmente não, né? Mas a gente não sabe o futuro, né? Sim. A odontologia, em todas as áreas, todos os dias, ela vai aparecendo coisas novas, Todo tratamento novo. Existe toda a questão de estudo, né? Pra gente fazer isso, mas acho que hoje, acho que não. Pode ser que futuramente,
Pode ser, né? Mas é muito Pelo menos incerto, 90% dos casos, mas ainda acredita que alguma coisinha ali vai ser, como eu falei, do alguma coisinha do tracionamento. tracionamento, por exemplo, ele não vai conseguir fazer, né? Porque Uhum. não tem como ali o alinhador ficar puxando lá o Será correntezinho. que um Mas dia não pode vou ser. inventar nada com Pode ser que alinhador? inventem, né? Mas O pessoal hoje- inventa cada coisa, né? Coisa boa, coisa ruim. Então, será que uma hora não vão inventar uma forma de fazer o tracionamento com o alinhador? pode ser que sim, né? Já pensou? É. Eu não consigo imaginar hoje um alinhador puxando um canino que tá lá no palato. Não consigo. De verdade. Acho que nem eu também, né? Não dá. Não tem como. É aquelas coisas que o pessoal acha que a IA vai dominar o mundo, mas não vai, não vai. Tem coisa que o ser humano tem que fazer, né? Assim como o alinhador não vai dominar tudo, porque tem coisa que só o bom e velho aparelho ortodôntico vai resolver. Sim, sim. Né? O bracketzinho ali com um elásticozinho. Então, dependendo do caso, os aparelhos ortognáticos, né? Sim. Ortopédicos, É por aí vai. É porque o alinhador, eu digo isso porque o alinhador ele é tudo praticamente digital. Sim. Você escaneia a boca, vai para uma máquina, um computador, no software do computador você planeja tudo ali, já tá tudo bonitinho, confecciona numa impressora os moldes das plaquinhas e tá tudo certo. Mas tem coisa, como eu falei, não vai ter como escapar da mão do dentista, não tem como. E até mesmo o alinhador, levando pro nosso lado, né? Não é exclusivamente o software, né, que faz lá. O dentista, ele vai lá, vamos dizer, o aplicativo lá, o sistema, ele vai fazer tudo de bonitinho, mas tem um dentista ali que ele vai lá, chega lá, ele olha Tá o manipulando, tratamento, né? ele manipula, assim. Ele dá, por exemplo, o ortodontista, né? Ele manda o caso para lá, para a empresa, né? A empresa vai fazer todo o tratamento e vai devolver. O ortodontista vai olhar assim e vai falar, ok, gostei do tratamento, mando fazer. A prova. Mas se ele não gostar, dependendo do sistema, né, da empresa, o ortodontista ele consegue movimentar. Tipo, ele chega lá no computador dele, ele, eu não gostei da movimentação desse dente aqui, não. Uhum. Aí eu vou lá, eu mexo lá, acho que fica melhor assim. Aí eu mando pra lá, eles recalculam de novo, aí volta e fica nessa. Até o Sim. ortodontista ou o dentista aprovar. Aí que é feita as plaquinhas. Aí vem. Show Mas de sempre bola. vai ter um dentista ali, né? Sempre tem que ter. O Tem que ter um humano atrás. a máquina ali vai deduzir, mas o dentista ali vai olhar se tá bom ou não e vai dar umas alteração dele. E outra, a máquina ela só vai fazer aquilo que a gente mandar ela fazer, né? Sim, Se a gente mandar errado, ela vai fazer errado também. Então, com certeza. culpa é do ser humano, sempre vai ser do ser humano. É. Doutor, só pra gente finalizar, eu costumo fazer uma pergunta aqui pra todo mundo, porque agora que eu for olhar, brincando, ó, já tenho quase 1h20 aí. Eu costumo perguntar de todo mundo que vem aqui se tem alguma coisa, algum recado pra essa galera que tá entrando na faculdade ou que tá pensando em entrar em odontologia ou que já tá até finalizando a graduação. O senhor hoje tem alguma dica que possa dar pra essas pessoas? Primeiro, pra quem tá querendo entrar no ramo da odontologia, tá pensando, eu amo odontologia, eu quero fazer esse curso. Você indicaria fazer odontologia pra essas pessoas? E pra pessoa que tá se formando hoje, o que você indicaria ela dá alguma dica pra ela? Da sua experiência, Olha, enfim. levando pro lado aquele pessoal que quer fazer, mas fica pensando. Pô, Tá pensando em fazer ou não? tá pensando em fazer, tem um sonho em fazer. Se tu tem um sonho de fazer aquilo dali, eu acredito que tu deve meter a cara, né? Fazer. Uhum. Hoje em dia, ainda a odontologia é um curso muito caro. Questão de material e tudo mais, né? Mas hoje vamos dizer que tem várias opções, né? Que ajudam a gente no decorrer da faculdade. Com relação a financiamento, a bolsa estudantil, até mesmo questão de material, o estudante consegue financiar ali, né? Hoje em dia dá. Hoje em dia dá pra fazer. Antigamente não tinha, né? Então, assim, se a pessoa tem vontade, eu acredito que ela deve ir, né? Deve seguir ali o sonho dela, né? Sim. E a questão daquele dentista que tá formando agora, né? Sim. Sempre procurar, assim, melhorar no tratamentos dele, procurar sempre conhecimento ali, verificar uma área, assim, que ele se identifique mais e focar mais naquela área, porque eu acho que quando a gente foca em muitas coisas, a gente não consegue fazer tudo certinho, né? Uma Sim. coisa ou outra não sai legal, né? Eu dizia Eric Jacan, quem faz tudo não faz nada. Então,
tentar focar numa área, numa outra, assim, naquilo, dali especializar naquilo e sempre buscar conhecimento. É difícil no começo, é bastante difícil. A gente diz por isso, né? Hoje eu ainda não tô rico, eu não sei se eu vou ficar, né? Mas a gente sonha em ficar rico, né? Exato. Não, doutor, mas é puxado, é ralado. Às vezes a gente tem abrir um pouco dos olhos para algumas oportunidades, mesmo que não seja financeiramente boas, né? Pagando, né, pro dentista. Mas acaba sendo uma forma de adquirir experiência, um pouquinho de conhecimento, de ver o que é certo, o que é errado. Se a gente vê que, isso aqui não é certo, não. Aprende né? o que não fazer. Aprende o que não fazer, né? Tentar sempre melhorar nisso. Né? Entendi. Já dizia Tebilu, né? Busquem conhecimento. Então, eu acho que a gente realmente é uma das coisas que fazem total diferença na vida de quem tá se formando, mas não só de quem tá se formando, como também de quem já se formou. Sim. Não parar de evoluir, não parar de buscar conhecimento, né? não parar de buscar ser mais experiente e sábio na profissão também, né? Até porque a gente tá tratando de vidas de pessoas aqui, são bocas, são rostos, são pescoços, são cabeças, são faces de pessoas que confiam a sua saúde na gente, né? Nas nossas mãos, entregam sua saúde bucal em nossas mãos. E a gente tem o poder de fazer coisas boas e fazer coisas ruins e a gente nem imagina. Porque, como você falou, sua profissão hoje, a sua área de atuação, que é a ortodontia, ela tem um potencial enorme de mudar a autoestima da pessoa. Sim, com certeza. Né? Porque uma pessoa com um sorriso, que ela olha pro sorriso e não se vê feliz com ela com 15, 16 anos, uma jovem aí que tá virando debutante, por exemplo, e tá com seus dentes todos apinhados, tem um espaço no meio, aí ela não isso afeta toda a vida social dela, ela não vai pra faculdade, não vai pra escola legal, ela já vai, sabe, triste, abatida, pode ficar ansiosa, depressiva, pode ficar triste porque escuta alguma coisa na escola, a menina do dente torto, a menina do dente afastado e tal. Aquilo afeta o lado emocional dela, ela não consegue namorar, nem nada disso, por exemplo. E aí um simples tratamento ortodôntico, passa ali 1 ano, 2 anos com ela, resolve o problema dela de uma vida inteira, porque ela vai melhorar em todos os âmbitos. Vai ficar mais feliz pra falar, mais feliz pra viver, pra ir pra escola, até a questão da alimentação, né? Dependendo do caso, vai melhorar até a questão da alimentação, da mastigação. A fala, vai melhorar várias coisas, não só alinhar o dente, né? Sim, então... Até mesmo até na respiração, dependendo do caso. Né? Exato. Ajuda até na respiração do paciente, né? Então a ortodontia ela tem poder pra fazer tudo isso. E a área que você atua hoje é fantástica. E é uma área assim que a gente consegue trabalhar com outros profissionais de outras áreas também, né? Exato. Não só com a orto, né? A gente consegue às vezes pedir uma ajuda ali do buco, do implante ali. Bora ganhar o espaço aqui pra colocar o implante aqui. Exato, uma frenectomia pra fechar um diastema. Sim, com certeza. A gente trabalha em equipe, né? Exatamente. Não, isso é fantástico, como eu falei, eu acho que os pacientes acabam ficando muito diferentes depois de passar pelas suas mãos. Sim, enfim, certeza. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua trajetória e da sua experiência aqui conosco. É um prazer mesmo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Você está sempre convidado quando quiser voltar, quiser dar um papo aqui com a gente, se quiser explicar alguma coisa nova, alguma inovação que você está fazendo, se quiser um caso específico, quiser vir trazer, estamos aqui abertos, portas estão sempre abertas, tá bom? Muito obrigado por partilhar aqui conosco. Convite também. Isso é um prazer, obrigado a todo mundo que tá aqui também, nessa equipe. Muito obrigado a você que nos acompanha até esse momento. De coração, é um prazer estar fazendo isso aqui pra você. E, claro, tanto prova que é um prazer que a gente tá todos os dias, todos os programas, a gente está evoluindo. Olha só o áudio como tá muito melhor hoje. Olha só como o vídeo tá muito melhor hoje. Tudo tá melhorando dia após dia. E, novamente, isso também tudo é graças à Tech Design, que eu já falei no início. Muito obrigado, Tech Design, pelo teu apoio, pelo teu suporte aqui com a gente. Muito obrigado, Dr. Eric. Muito obrigado à clínica também aqui da Adrianópolis. Muito obrigado, Dr. Vitor. Muito obrigado a cada um que ajuda esse trabalho a fazer esse trabalho funcionar cada vez melhor. Muito obrigado a você.